A graça e paz, irmãos, estaremos meditando no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso número 6, que diz assim: Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Queremos meditar na seguinte grande ideia: desfrutamos do melhor de Deus quando não o enfadamos. Todos nós já vivemos alguma situação em que fomos enganados, principalmente no campo da política, em votar em alguém que prometeu algo e não cumpriu. Já vi isso acontecer, inclusive em votos de casamento. Antes era uma pessoa, depois que se casou, passou a ser outra. Na verdade, sempre foi. O que fazia era enganar a pessoa com quem iria se casar. Talvez você já tenha até sido enganado por você mesmo, quando mentiu sobre algo que disse professar. Na Bíblia, vemos uma série de histórias e casos de pessoas que se enganaram e que sofreram com o engano. No diálogo entre Deus e Eva, Deus pergunta: o que foi que você fez? Ela disse: a serpente me enganou. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Errais é o mesmo verbo para enganar. Em Mateus 24:4, somos exortados a não nos deixarmos enganar. Jesus disse aos seus discípulos: vede que ninguém vos engane. Por duas vezes, no verso 23 e 26, ele ordena aos seus discípulos que não acreditem nas mentiras dos falsos profetas. Enganos implicam em decepções e prejuízos. E quando se trata do nosso relacionamento com Deus, as consequências são ainda mais trágicas. O texto de Malaquias fala justamente de alguns enganos que aquele povo tinha acerca de Deus. Eles estavam comprometendo principalmente o desfrutar do plano de Deus em suas vidas. Os enganos impedem o desfrutar completo das bênçãos de Deus. Digo isso porque servir a Deus, confiar nossas vidas a Ele, não se restringe apenas a nos livrarmos do inferno. Servir a Deus é em forma que desfrutemos dele e das suas bênçãos preparadas para nós. Acontece que por conta dos enganos, desfrutamos apenas de partes das suas bênçãos. O povo, no tempo de Malaquias, estava cometendo alguns enganos que são cometidos ainda hoje por nós. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar 3 enganos que impedem o desfrutar o melhor de Deus. Hoje falarei sobre 2 enganos e na próxima mensagem falarei sobre o terceiro engano. O primeiro engano é pensar que Deus não é justo. Quando Deus chamou o povo de Israel para ser seu povo,
ele fez uma aliança com eles, com o propósito de que vivessem conforme as suas orientações. No entanto, o povo acabou desenvolvendo uma mentalidade tão enganosa que os levou a fazer aquilo que era mal, se passar por bom. E o pior, o engano era tão elevado que eles davam a entender que Deus se agradava do mal, não executando juízo contra eles. É o que vemos no verso de número 17. Essa era a mentalidade do povo naquela época. Qualquer que faça o mal passa por bom. Os profetas anteriores a Malaquias anunciaram que Israel teria tempos de glórias e prosperidade. A nação viveria em paz e teria uma posição de relevância no cenário internacional. No entanto, ela já tinha o templo construído, mas nada de prosperidade e dias de glória. O questionamento deles era o seguinte: vale a pena temer, servir esse Deus? Com isso, eles faziam comparações que é sempre um mal terrível. Eles diziam que as nações à volta deles não temiam a Deus e estavam prosperando. Para eles, em Israel, não havia ninguém que pudesse receber grandes honras no mundo daquela época, mas em compensação, nas outras nações existiam pessoas se destacando. Não foram somente o povo de Israel que pensaram assim. Quando olhamos para as Escrituras, vemos uma série de pessoas que pensavam assim. No início do livro de Jó, vemos que ele é apresentado como um dos homens mais íntegros da sua época. Jó 21, 7 e o 9, e depois o 13 até o verso 15, está escrito: com que é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Passam eles seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. No entanto, vemos Jó questionando se estava valendo a pena ser íntegro e manter sua devoção a Deus. Olhe aí o ímpio, olhe o perverso, ele está numa boa, juntando dinheiro, prosperando, está tudo tranquilo na sua vida. Porque eu estou orando então? Asaf também, lá no Salmo 73, verso 4, 7, 9, 12, se mostrou também perplexo sobre a mesma questão. Diz lá: para eles, os ímpios, não há preocupações, o seu corpo é sadio e inértil, malham na academia todo dia, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Asaf está questionando se estava valendo a pena levar Deus a sério, tendo em vista que os ímpios não estavam passando por nada que ele estava passando e estavam sempre tranquilos. Homens como Jó, homens como Asaf, homens como os homens do dia da comunidade de Malaquias, estavam perplexos, questionando o motivo pelo qual os homens perversos iam bem. Na interpretação deles, é como se Deus estivesse tendo prazer na vida dessas pessoas e não com as suas próprias vidas.
Agora, será que é somente as pessoas do tempo de Malaquias que pensavam assim? Acredito que não. Você já se pegou questionando se vale a pena servir a Deus? Acredito que estes questionamentos já devem ter passado na mente da maioria de nós. Às vezes, irmãos, usamos como justificativas para fazermos coisas erradas, argumento como se não for a vontade de Deus, Ele vai impedir. É por causa de argumentos como esse que Deus estava enfadado com o povo. Em Isaías 40, verso 28, lemos que em termos de atividade e de atuação, o Senhor não se cansa nem se fadiga. Deus não se cansa nem se fadiga, mas no que tange a nossa atitude, em que nós olhamos para Deus com essa visão de que não há problema na nossa conduta, Deus está dizendo que fica enfadado, cansado do que nós estamos fazendo. Em Miqueias, por exemplo, vemos que Deus se agrada de quem pratica a justiça. Oséias disse que Deus se agrada de quem o conhece. Há, porém, uma série de coisas das quais Deus não se agrada. Em Isaías 5:20 temos: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Essa visão de mudar a aparência do que é mal para o que é bom enfada a Deus. Não se engane, não se deixe enganar. Talvez nos dias de Malaquias eles estivessem pensando que quanto mais pensar que os padrões de Deus não têm valor, mas mais fossem aceitos por todos. Ainda bem que Deus é justo, não pensa assim. Desprezar os padrões de Deus já é em si uma ofensa que enfada a Deus. Nós estamos falando sobre 3 enganos que impedem o desfrutar melhor de Deus. O segundo é viver sem temer a mão de Deus. O texto lá da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo escreve sobre o pensamento de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós temos uma concepção errada acerca de Deus, isso implica numa prática também errada. As escolhas do povo na época de Malaquias não ficaram restritas à mentalidade. Lutero disse que nós não podemos evitar que um passarinho suje as nossas cabeças, mas podemos evitar que ele faça um ninho nela. Na cabeça de todos nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, poderá passar algum pensamento que não esteja em conformidade com os padrões de Deus. Mas isso não significa que devemos estar vivendo de acordo com esses pensamentos. Nós temos e devemos lutar para evitá-los. O problema da comunidade dos dias de Malaquias é que eles não estavam evitando isto. Pelo contrário, em Malaquias 3, no verso 5, lemos: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam os salários do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Estava existindo feitiçaria no meio do povo de Deus, infidelidade conjugal, mentiras, patrões que não pagavam um salário justo para os trabalhadores. Esse era o estilo de vida deles. O adultério, a mentira, a opressão da viúva, do órfão, do trabalhador, faziam parte da vida israelita. A lei tratava de todas essas questões. Por exemplo, quando se tratava do assalariado, a Bíblia trazia uma série de instruções de como se devia tratar o empregado, mas eles não estavam nem aí com o que a lei dizia. Isso nos lembra muito os nossos políticos e a famosa lei de Gerson,
que ficou conhecida no Brasil por querer levar vantagem de forma indiscriminada, sem se importar com questões éticas ou morais. O verso 5 trata de mais um pecado que eles estavam praticando, que é a tônica do problema. Eles não temiam o Senhor, não levavam Deus a sério, eles partiram para práticas pecaminosas porque não levavam Deus a sério. Quanto a isso, Deus se cansa. Em Isaías 43, 24 diz: não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com as gorduras dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. O profeta está alertando: não pense que você vai sair impune diante de um comportamento que desagrada a Deus. O contexto diz que a maneira como você trata a sua esposa vai pesar na sua relação com Deus. A maneira como você trata as pessoas que lhe prestam serviços vai pesar na sua relação com Deus. Deixar-se ser regido por impulsos pecaminosos e pela mentalidade vigente no mundo é um engano trágico. Não se engane, não se deixe enganar, não adotem a maneira do mundo, não se amoldem a ele. Não é ele que deve determinar a sua conduta, mas sim a palavra de Deus. Uma conduta à moda do mundo vai comprometer a sua vida, seu presente e futuro, impedindo de desfrutar de todo o banquete que Deus tem preparado para você. No início eu disse que desfrutamos do melhor de Deus quando não o enfadamos. Não o enfadamos quando chegamos a Cristo, confessando os nossos pecados, reconhecendo que de fato Jesus morreu por nós, pagou pelos nossos pecados e passamos a viver uma vida de obediência à sua palavra. Muitos crentes se enganam com a mentalidade de que Deus aceita qualquer coisa, de que pode levar uma vida distante dos padrões de Deus, pensando que no final Ele vai te aceitar. Não se engane com isso. Deus se cansa, Ele conhece o íntimo do seu coração. Você até pode se enganar, mas a Deus não. Se você já faz parte do povo de Deus, entenda uma coisa: Deus não pensa em descartá-lo, queimá-lo. Isso não é do caráter de Deus. Ele não muda, como diz o texto. Quando faz um pacto, ele faz um pacto e cumpre, e ponto. Ele se compromete em restaurar, mas não em exterminar. Isaías 42, verso 3, falando sobre o Messias, diz: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. A cana quebrada era um instrumento de medição. Deus está dizendo que nem 1 metro quebrado ele vai jogar fora. A torcida era um pavio que, ao invés de estar produzindo a luz que tinha de produzir, só ficava fumegando, ou seja, só estava enchendo um ambiente de fumaça. Deus está falando que, ainda que você seja um crente que é uma cana quebrada ou um pavio que só faz fumaça, eu não vou descartá-lo, eu quero restaurá-lo. É possível que ao longo dessa vida você tenha feito um monte de coisas que nada tem a ver com a orientação de Deus, com o padrão de Deus. Ouça, haverá um tempo, e as Escrituras dizem que isso vai acontecer com todos os filhos de Deus, em que todos vão passar pelo juízo do fogo, que é a ocasião que você vai ser julgado por aquilo que fez nessa vida. Aquilo que você fez, se não tiver valor eterno, será queimado. Aquilo que foi agregado, que não tem valor nenhum, pode se queimar. Eu imagino as cenas de muitos filhos de Deus, cheios de obras, comparecendo diante de Deus, achando que são grande coisa, e de repente, ao saírem daquele fogo, percebe que a única coisa que sobrou e que tem valor é a salvação que Cristo lhes deu. Não vos enganeis, pensar que Deus aceita qualquer coisa é um engano. Viver indiferente aos padrões de Deus é um engano que entristece e enfada a Deus.
Pensar que de qualquer jeito o seu encontro com o Senhor vai ser uma maravilha, pode ser um engano. Que Deus nos abençoe, sendo vigilantes para não sermos enganados. Que desfrutemos das mais preciosas bênçãos de Deus. Amém.